Atenção espectadores. Dentro de 5 segundos, Boletim Brasil. O Brasil sofrendo com as queimadas. Defesa Civil de São Paulo emite alerta de risco elevado em incêndios em quase todo o estado. A Amazônia tem recorde de queimadas em 24 horas, segundo o INPE. STF bloqueia recursos financeiros da Starlink, empresa de Elon Musk. Empresário confessa ter matado e enterrado o corpo de adolescente com a ajuda de caseiro no interior de São Paulo. Eleições 2024. Veja os resultados das pesquisas eleitorais das principais capitais pelo Brasil. O jogador de futebol Juan Esquerdo é velado no Uruguai. Esses são alguns dos assuntos do Boletim Brasil, que começa agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bloqueou hoje os recursos financeiros da Starlink, empresa do bilionário Elon Musk. Diante da falta de um representante legal na rede social X no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bloqueou contas da empresa Starlink Holding, que também pertence ao bilionário Elon Musk. Na semana passada, Moraes considerou a existência de um grupo econômico de fato sob comando de Musk e, em 18 de agosto, mandou bloquear todos os valores financeiros deste grupo no Brasil, para garantir o pagamento das multas aplicadas pela Justiça brasileira contra a Rede X. Segundo assessores do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a outra empresa sob o comando de Elon Musk no país, além do X, é justamente a Starlink, que atua no Brasil na venda de serviços de internet por satélite, principalmente na região norte. Todos os dirigentes da Starlink no Brasil já foram notificados e intimados a responder também pelos valores devidos à Justiça brasileira pelo X. O empresário Elon Musk decidiu, segundo foi anunciado no último dia 17, fechar o escritório do X no Brasil. O motivo é o fato de a empresa não concordar com as multas aplicadas pelo STF, nem com a determinação de retirada de conteúdos publicados por usuários na rede social que afrontam o Estado Democrático de Direito e a legislação brasileira. Desde então, o ministro Alexandre de Moraes passou a solicitar que o empresário estabelecesse um representante legal para responder oficialmente pelos atos da plataforma. Nesta quarta, Moraes deu 24 horas para que a rede social volte a ter um representante legal no país, sob pena de suspensão do serviço. A decisão foi divulgada durante a noite em um post do perfil do STF no X, em resposta à postagem da empresa feita em 17 de agosto sobre o fechamento do escritório. Naquela ocasião, além de anunciar o fechamento do escritório e a retirada de sua representante do país, a plataforma informou que a rede continuaria podendo ser usada no Brasil. No mesmo post, o X publicou um despacho do ministro, dizendo que ele teria ameaçado multar e prender a então responsável pelo X no Brasil, Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição. Incêndios pelo Brasil. Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta de risco elevado de incêndios em quase todo o estado. A Defesa Civil emitiu um alerta nesta quinta-feira para o risco elevado de incêndios em quase todo o estado de São Paulo. As temperaturas voltam a subir gradativamente entre sexta-feira e domingo. Entre os dias 22 e 24 de agosto, 2.600 focos de calor foram contabilizados, mais de 81% concentrados em áreas de uso agropecuário, como plantações de cana-de-açúcar e pastagens. Além das questões climáticas, desde o último sábado, denúncias anônimas levam as autoridades a suspeitos de participação da série de incêndios registrados no interior. Até o momento, 7 pessoas foram presas. As altas temperaturas e a baixa umidade do ar em todo o território paulista aumentam as possibilidades de queimadas. Essas condições estão mais críticas nas cidades de Andradina, Araçatuba, Bauru e Jaú, que irão marcar 35 graus e vão registrar umidade relativa do ar abaixo dos 20%. A recomendação das autoridades é de evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, evitar aglomerações em ambientes fechados e usar soro fisiológico para as narinas e olhos, além de se hidratar e umidificar o ambiente.
A Amazônia também registrou o maior número de queimadas em 24 horas, segundo o INPE. A Amazônia brasileira viveu suas 24 horas com o maior número de queimadas no ano, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Por volta das 9 da noite de terça e 8h59 da noite da quarta, foram registrados 2.433 focos de calor, mais de 100 por hora. As medições diárias do INPE são feitas com base no horário GMT, ou seja, com 3 horas adiantadas em relação ao fuso de Brasília. O número é maior que o medido no Dia do Fogo, que aconteceu no dia 11 de agosto de 2019, quando foram registrados 2.366 focos. Nos últimos dias, a Amazônia brasileira vem assistindo a uma escalada de números de focos. No Japão, condições climáticas também preocupam. Um dos tufões mais potentes a atingir o país nas últimas décadas tocou o solo nesta quinta, deixando pelo menos 3 mortos e causando grandes danos materiais no sul do país asiático. O tufão Shanshan, com rajadas de vento de até 252 km por hora, atingiu a ilha de Kyushu, principal da região, com mais de 12 milhões de pessoas, e causou um deslizamento de terra que matou as 3 pessoas que eram da mesma família. Autoridades emitiram um nível alerta máximo em algumas áreas e orientaram milhares de pessoas a abandonar suas casas. Depois do intervalo, o empresário confessa ter matado e enterrado adolescente com a ajuda de caseiro no interior de São Paulo. Juan Esquerdo, jogador que morreu depois de sofrer mal súbito durante jogo em São Paulo, é velado no Uruguai. Veja também as pesquisas eleitorais nas principais capitais brasileiras. A edição tem a missão de levar para você os principais erros da TV e da internet. Tudo isso é só aqui no A Edição. Todo sábado às 8 da noite. Não perca A Edição. Só aqui no canal João Victor Liberato Oficial. Toda segunda, quarta e sexta você fica muito bem informado aqui no Fala Mais Online. Eu, Alan Henrique, trago as principais notícias que envolvem o mundo do rádio, da TV e da comunicação. Tudo isso com muita credibilidade, bastante opinião e com a sua participação. Não perca, é toda segunda, quarta e sexta, a partir das 8 da noite, ao vivo. Acesse nosso site, se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O empresário confessa à polícia que matou e enterrou uma jovem no interior de São Paulo. O empresário Gleison Luiz Menegildo, que confessou ter enterrado o corpo da adolescente Giovana Pereira Caetano de Almeida no sítio dele, em Nova Granada, São Paulo, disse à polícia que conheceu a vítima por um aplicativo de relacionamento. A adolescente desapareceu em dezembro de 2023, quando tinha 16 anos. O corpo dela foi encontrado na manhã de quarta-feira. Além do empresário, o caseiro Kleber Danilo Partesani também foi preso após confessar que abriu a vala para enterrar o corpo da vítima. No entanto, ambos foram liberados mediante pagamento de fiança de R$22 mil. Em entrevista à TV Tem, afiliada da Globo em São José do Rio Preto, o delegado Erickson Salles Abufares contou que, em depoimento, Gleison disse que havia tido pouco contato com a vítima e relatou que tudo começou por meio de um aplicativo de relacionamento há mais de um ano e que a adolescente começou a fazer uso de droga. Gleison e Kleber foram presos em flagrante logo após o corpo ser encontrado e, segundo a Polícia Civil, eles confessaram que o haviam enterrado. O delegado informou que a investigação segue para esclarecer qual a dinâmica do crime, se há mais envolvidos e a causa da morte de Giovana. O laudo que vai apontar a causa da morte deve sair em 30 dias. O Boletim Brasil começa hoje a cobertura das eleições 2024. Veja agora o resultado das pesquisas Quest com a intenção de voto nas principais capitais do Brasil. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Em São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, aparece em primeiro lugar com 22%, com a margem de erro está entre 25% e 19%.
Empatados em segundo lugar, Pablo Marçal, do PRTB, e Ricardo Nunes, do MDB, aparecem com 19%. Com a margem de erro, estão entre 16% e 22%. Pablo Marçal e Ricardo Nunes estão tecnicamente empatados com Guilherme Boulos. José Luiz Atena, do PSTB, aparece com 12%. Com a margem de erro, está entre 9% e 15%. Tabata Amaral, do PSB, aparece com 8%, com a margem de erro vai de 5% a 11%. Indecisos somam 8%, brancos ou nulos 7%. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, aparece em primeiro lugar com 60% das intenções de voto. Com a margem de erro, está entre 57% e 63%. Alexandre Ramagem, do PL, aparece em segundo lugar com 9%, com a margem de erro está entre 6% e 12%. Tarcísio Mota, do PSOL, aparece em terceiro com 5%, com a margem de erro está entre 2% e 8% e está tecnicamente empatado com Alexandre Ramagem. Ciro Garcia, do PSTU, aparece com 3%, com a margem de erro pode chegar até 6% e está tecnicamente empatado com Tarcísio Mota e Alexandre Ramagem. Os demais candidatos aparecem com 1% nas intenções de voto, com a margem de erro pode chegar até 4%. Indecisos somam 6%, brancos ou nulos 13%. No Recife, João Campos, do PSB, aparece em primeiro lugar com 80% das intenções de votos, com a margem de erro está entre 77% e 83%. Gilson Machado, do PL, aparece em segundo lugar com 6%, com a margem de erro tem entre 3% e 9%. Daniel Coelho, do PSD, está com 5% das intenções de voto, com a margem de erro está entre 2% e 8%. Está tecnicamente empatado com Gilson Machado. Os demais candidatos têm 1% das intenções de voto, com a margem de erro pode chegar a 4%. Indecisos somam 1%, brancos ou nulos 6%. Em Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, aparece com 36% das intenções de votos, com a margem de erro está entre 33% e 39%. Maria do Rosário, do PT, está com 31%, com a margem de erro aparece entre 28% e 34% e está tecnicamente empatada com Sebastião Melo. Juliana Brizola, do PDT, aparece com 11% das intenções de votos, com a margem de erro pode estar entre 8% e 14%. Felipe Camozato, do Novo, está com 3% das intenções de voto, com a margem de erro pode chegar a 6%. Indecisos somam 12%, brancos ou nulos 7%. O jogador de futebol Juan Izquierdo foi velado hoje em Montevidéu, no Uruguai. Amparado pela bandeira do Nacional do Uruguai, o caixão com o corpo de Juan Izquierdo chegou na manhã desta quinta-feira à sede social do clube em Montevidéu. Antes do velório ser aberto ao público, a família do zagueiro uruguaio teve cerca de 3 horas de momento íntimo para se despedir do jogador, que morreu na noite de terça-feira. Izquierdo tinha 27 anos e não resistiu ao mal súbito durante o jogo contra o São Paulo pela Conmebol Libertadores há uma semana. Ele faleceu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. O público participou do velório durante 2 horas. 5 jogadores do São Paulo estavam presentes: o lateral Rafinha, os meias Wellington Rato, Galopo e Michel Araújo e o atacante Caleri, além do vice-presidente do clube, Harry Massis. O governo do Uruguai cedeu uma aeronave da Força Aérea para o translado do corpo até Montevidéu e o caixão chegou a solo uruguaio no início da madrugada desta quinta. Horas antes, outro avião trouxe familiares do jogador que estavam no Brasil acompanhando a situação. Izquierdo deixa esposa e 2 filhos, a mais nova com 2 semanas de vida. E assim se encerra mais uma edição do Boletim Brasil. Para você, um ótimo resto de semana e uma boa noite. A gente se vê na próxima edição.